Então, boa noite, irmãos, irmãs, amigos, amigas, né, pessoas conhecidas de tanto tempo que estão em nossa casa hoje. Sejam todos bem-vindos. Sabemos que cada um vem procurar não a nós, não a casa, mas sim a Jesus, né, o consolo e o seu evangelho. Então, que Jesus possa abençoar a cada um que aqui está, trazendo o equilíbrio, a paz tão necessária aos nossos corações. Hoje nós teremos a palestra com o Paulo Cassiatore, que falará sobre os mundos transitórios. Que Jesus o abençoe, que os bons espíritos e a equipe espiritual da nossa casa esteja com ele, para que a gente possa, então, recolher os ensinamentos do seu estudo e que isso fique gravado em nossa mente. Vamos, então, fechando os nossos olhos, nos preparando para receber as energias mais puras da espiritualidade superior, que possa nos envolver, que possa trazer a nossa cura, a cura da nossa alma principalmente. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja desespero, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza, e onde haja escuridão, possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permiti que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos comentar sobre os mundos transitórios. Esse tema, ele está no Livro dos Espíritos, nas questões de número 234 a 236, capítulo 6º, Vida Espírita. O espírito humano, recém-criado por Deus, ele passa a ser tutelado por nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir de então, ele tem o seu principal objetivo: chegar ao reino de Deus, tornar-se um espírito melhor, chegar à condição de poder ser verdadeiramente um voluntário na grande obra de nosso Senhor. Nessa longa trajetória, ele estará sujeito às leis de Deus. Ele estará sujeito à lei de causa e efeitos, que é a mesma ação e reação. A lei do progresso, que sempre impulsiona a todos nós para frente. A lei do amor e da misericórdia, e outras leis. Para que nós possamos conquistar esses valores que são necessários para chegarmos ao reino de Deus, nós iremos percorrer por inúmeras oportunidades dois planos: o plano espiritual e o plano físico. Por sermos espíritos da Terra, nós iniciamos essa longa trajetória no período primitivo. E foi muito importante participarmos nesse momento, porque nós tivemos a oportunidade
de auxiliar no desenvolvimento do corpo humano. E assim também nos tornamos fortes, porque bruto era o enfrentamento pela nossa sobrevivência. Na sequência, por força da lei do progresso, nos impulsionando sempre para frente, nós então, necessariamente, nós fomos chicoteados pela lei de causa e efeitos. Isso porque, por milênios, apesar de toda a dor e sofrimento que nós passávamos a sofrer vida após vida, oportunidade após oportunidade, é porque nós sempre aqui na Terra nos vinculávamos ao materialismo e continuamos a nos vincular a ele. E o materialismo é que nos leva a essa continuidade de dor e sofrimento, porque as nossas escolhas, as nossas decisões sempre são em torno da satisfação, do prazer, das sensações, daquilo que me dá gosto da vida. Então eu vou me perdendo nas minhas escolhas por querer ser, por querer ter, e assim eu nunca consigo, me envolvo com o ódio, com a raiva, com a corrupção, com a traição, adquiro valores do orgulho, do preconceito, da vaidade e outros valores, e acabo, ou todos nós, acabamos atravessando esse segundo período de provas e expiações com vestidos com a faixa de espíritos falidos, espíritos errantes. Mundos transitórios, comunidades espíritas, cidades espirituais, colônias, são a mesma coisa. Mundos transitórios são colônias. E as colônias, elas estão muito bem descritas em todos os livros do André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Nós vamos encontrar colônias mais próximas à crosta terrestre, outras mais distantes, umas mais evoluídas, outras nem tanto, colônias menores, colônias maiores, colônias de vários níveis. As colônias, elas cumprem uma finalidade de recolher os espíritos desencarnados errantes. Então, entre uma programação de vida e a outra programação de vida, entre uma reencarnação e outra, quem tiver merecimento vai ser acolhido numa colônia, no plano espiritual. Então, para que nós possamos estar numa colônia, não é para qualquer espírito. É preciso que exista uma boa vibração. As colônias, elas estão localizadas na região extensa do umbral. Nós vamos encontrar colônias no umbral grosso, colônias no umbral médio, colônias no umbral fino. A colônia Nosso Lar, ela está no umbral fino. Ela está sobre o Rio de Janeiro e Niterói. Abaixo da crosta terrestre, nós vamos encontrar os abismos e as trevas. Mas, pela misericórdia do Criador, Ele então permite que nessas regiões dos abismos e das trevas existam os postos de socorro. Então, ali são instituições de amparo, de socorro, aonde acolhem espíritos que se encontram nessas regiões e que já estão em condições de serem amparados. Trabalhadores das colônias, eles são trabalhadores socorristas e eles vão até o posto de socorro, eles sabem aonde se encontram determinado espírito e eles vão lá e retiram aquele espírito de onde estiver.
da prisão, do charco, da onde estiver. Mas ele não tem condições de ser levado para uma colônia. Ele causaria muita dificuldade, muitos problemas. Então, ele permanece no posto de socorro. E ali ele deverá ficar por um determinado tempo. Se as condições dele são favoráveis, ele então tem a permissão de ser levado posteriormente para uma colônia. Mas se não conseguir, se o estado de loucura, de arrependimento, de perturbação for tamanha, tem que ser reencarnado imediatamente, sem que ocorra uma preparação. Nas trevas e nos abismos, nós vamos encontrar as cidades sombrias. Essas cidades sombrias, elas são dominadas pelos espíritos do mal. Ali, eles dominam há mais de 800 mil anos sem reencarnar. Essas cidades sombrias, elas não têm a presença do sol. São tempestades, o solo é lodoso e perigoso, o mau cheiro. A alimentação não existe, é por meio da vampirização. Então, esses espíritos que lá se encontram, eles conseguem se alimentar se utilizando do pensamento daqueles que estão aqui encarnados. Então, se eu estou no meu dia a dia tendo bons pensamentos, eu estou colhendo vibrações boas de espíritos bons. Mas se eu estou pensando coisas ruins, negativas, desejando isso ou aquilo contra determinada pessoa, então eu estou alimentando essas entidades, esses espíritos que estão nas trevas e nos abismos. Eles se alimentam disso. Os espíritos que lá se encontram, na sua grande maioria, eles são hipnotizados para melhor servir aqueles que lá comandam. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz ele descreve o posto de socorro Fabiano de Cristo. Esse posto de socorro ele é interessante porque ele se movimenta. Toda a sua estrutura muda de lugar de tempos em tempos, justamente para melhor atender aqueles que necessitam desse amparo e deste socorro. Quando nós desencarnarmos, para onde será que nós vamos? Será que eu sei de onde eu vim antes de encarnar? Será que eu consigo avaliar da onde exatamente eu vim? Ou eu tenho a possibilidade de avaliar também para onde eu vou? Não é difícil. Da onde vim de uma colônia ou vim de um posto de socorro, porque não tive tempo nem condições de ser melhor amparado, melhor preparado. Então, da onde viemos? Viemos de uma colônia. Nós viemos de uma colônia. Ou, se a nossa maneira de agir, de pensar, somos pessoas ignorantes, agressivas, grosseiras, também não precisa pensar muito. Viemos de uma região abaixo da crosta terrestre. É mais ou menos por aí. Os espíritos que eles se dedicam fervorosamente ao mal, aqueles espíritos que eles têm prazer em ver a dor, o sofrimento das pessoas, eles gostam de prejudicar e eles se sentem bem dessa forma. Ao deixar o corpo físico, eles têm endereço certo. Eles serão atraídos para os locais adequados à necessidade deles. Eles irão para os abismos. Se eu sou um espírito que eu pratico maldade, eu não sou uma pessoa boa, mas eu gosto de fazer o mal, eu não fico assim, preocupado com esse ou com aquele, eu faço mal e pronto, né? Sou uma pessoa egoísta, penso só em mim e etc. Eu vou para as trevas.
Eu não tenho condição de seguir para uma colônia. Ainda que um espírito bom, ligado a mim pelo passado, queira me levar, não consegue. Não consegue. Eu não vou me sentir bem lá. Eu vou passar mal lá. Não é o meu lugar. Não é o meu lugar. Eu irei para as trevas. Eu posso sair desses lugares? Eu posso sair. Quando a dor e o sofrimento me envolver de tamanha forma e durante determinado tempo, e aí eu começo a ter laivos de arrependimento, eu começo a pensar exatamente naquilo que eu fiz, naquilo que eu causei. Então, a espiritualidade que nos acompanha, eles verificam que já estamos em condições de sermos socorridos. Nós já estamos demonstrando alguma possibilidade. A espiritualidade, eles lutam, eles sofrem por nós, porque qualquer passinho adiante que a gente dê, eles já querem nos socorrer, nos abraçar, nos ajudar. Eles lutam por nós, eles sofrem por nós. Então, existe possibilidade sim de nós sermos auxiliados. As penas, elas não são eternas e também não são penas. Eu passo por aquilo que eu plantei, eu recebo da vida aquilo que eu dei à vida, lei de causa e efeitos. Mas o espírito que ele é um espírito egoísta, ele gosta de viver a vida, ele acredita que a vida é essa. Hoje é quinta, amanhã é sexta e eu já tenho que pensar como é que vai ser a reunião com os meus amigos. Quem vai comprar cerveja, a carne, aonde nós vamos, como será o meu final de semana? Nós desenhamos as nossas sensações, os nossos prazeres, voltados por tudo aquilo que é do mundo físico, materialista. Nós pensamos no automóvel, nós pensamos na motocicleta, pensamos na bicicleta, pensamos em ter isso, ter aquilo, ser aquilo, eu busco o poder, eu quero ser de determinada forma, eu não vou levar nada disso, eu não consigo levar nada disso, nada. Ao deixar o meu corpo, eu vou para as regiões do umbral. Aonde é o umbral? Seu lado. É aqui do lado. Se eu tivesse uma janelinha e eu conseguisse dar uma olhadinha na outra dimensão, eu estaria enxergando exatamente o umbral grosso. O umbral é aqui do ladinho. Todos nós, ao deixarmos o nosso corpo, vamos passar necessariamente pelo umbral. Todos nós. Mas aquele que viveu esse estilo de vida, pensou somente nele, não fez o bem, mas também não fez o mal, ele pensou egoisticamente nele. Ele vai para o umbral. Como é o umbral? André Luiz descreve no Nosso Lar, diversos livros, é uma região também sem a presença do sol, não existe água potável, não existe alimentação, é um ambiente triste, escuro, em que nós ficamos ali por determinado tempo. A alimentação também ela não existe. Alguns espíritos, eles, ao longo de um determinado tempo, eles conseguem se afinizar com alguns encarnados, e pela afinidade na maneira de pensar e agir, eles então passam a se alimentar daquilo que nós nos alimentamos. Eles estarão nas nossas mesas, isso e aquilo. É a forma que eles encontram de se alimentar. Nós sempre estamos acompanhados e nós sempre escolhemos quem são os nossos companheiros, pelos nossos pensamentos. Então, aquele que ele teve uma vida regular, aquele que ele soube aproveitar, aquele que
tem pleno conhecimento de que ele é um espírito, ele não é da terra, ele é um espírito. E quando aqui no mundo físico, vivenciando uma programação de vida, ele aplica ou ele busca a espiritualização, se afastando do materialismo, das buscas equivocadas. E então, neste caso, ele, além de se defender como todos vocês estão aqui buscando, né, ouvindo todas as semanas, lendo algum livro, a leitura, a palestra, faz com que a gente movimente os nossos pensamentos, fazendo com que, em determinados momentos, a gente consiga ter melhores escolhas, né? E isso vai nos auxiliando. Obviamente que ao deixarmos o nosso corpo físico, os nossos familiares, eles virão nos buscar. Eles virão nos buscar. Aqueles que estão passando por doenças graves, final de vida, eles já conseguem ver o seu familiar por ali. Eles já conseguem ver a visita do avô, da avó, da mãe, do pai. Eles já se fazem presentes e isso dá um conforto, porque ao deixar o corpo físico, eles serão levados para colônias do plano espiritual, colônias adequadas a eles. E o que acontece? Acontece que nós vamos recuperar as nossas condições. Corpo doente, espírito doente, nós vamos recuperar. E uma vez recuperados, um processo difícil é a adaptação. É a adaptação, não é fácil nós nos adaptarmos ao outro lado. Mas adaptados vamos trabalhar. E tem muito trabalho. O que eu faço? Sou eletricista, vai cuidar da eletricidade, vai trabalhar informática. Nós vamos fazer lá o que de melhor fazemos aqui. Basta ter boa vontade. Vamos estudar. E quando chegado o momento de reencarnarmos, porque já estão providenciando uma nova programação de vida, vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Primeiro vamos rever o que de ruim nós fizemos, quais foram os aspectos negativos da vida anterior, para que eu não repita, para que eu me fortaleça nesses aspectos. Então, o outro lado, as colônias, elas são maravilhosas. As colônias, eu tenho um amigo encarnado, que ele costuma dizer assim, a colônia não é boa, ela é muito melhor que aqui. Porque as cidades do plano físico, elas são uma cópia imperfeita das colônias. Isso significa que tudo que nós vemos aqui, tudo, tecnologia, tudo, tem do outro lado. Melhor. As ideias, as intuições vêm de lá. Tudo que é feito aqui, os avanços, máquinas, tecnologia, medicamentos, isso e aquilo, vem de lá. As colônias, elas obedecem o mesmo movimento de rotação e translação. Noite aqui, noite lá. A alimentação, ela não precisa ser tão pesada, porque o corpo espiritual não é tão pesado, ele é bem mais leve. A alimentação, ela é distribuída para quem não tem condições ainda de trabalhar, mas ela é adquirida por aqueles que já possuem condições e eles poderão examinar um cardápio. Eu estou comprando, mas espera um pouquinho, comprar. Se eu estou comprando é porque existe uma indústria. Se eu estou adquirindo é porque existe um comércio. Eu estou dizendo que lá é exatamente igual e não poderia ser diferente. Não poderia, porque nós desencarnamos, vamos para lá e de lá viemos para cá. Então não pode ser muito diferente. Essas informações miraculosas, elas estão em esferas mais altas. Quando a gente lê e diz que o Espírito, ele materializa a roupa que ele quer vestir. Isso é bem mais em cima.
por enquanto nós vamos adquirir. Nas colônias e nas condições em que nós estamos, nós vamos adquirir. Mas para mim adquirir tem trabalho, existe o trabalho. E para cada hora de trabalho eu ganho um bônus hora. Trabalho 8 horas por dia, existe às vezes a necessidade de se trabalhar um pouco mais, então vamos a 12 horas. São 48 horas na semana, de segunda a sábado, descanso no domingo e direito de férias. Direito de férias. E nós vamos morar aonde? Nós vamos morar na casa em que os nossos familiares lá possuem. Ah, não tem? Não. Então eles vão me arrumar uma casa na colônia para eu morar. Ah, mas eu quero comprar 30 mil bônus hora. Essa é a informação dos livros de André Luiz. Eu não sei questões de valorização e etc. Mas é esse o valor. Então, existe vestimenta, existe a alimentação. Ah, mas é longe? É longe. Nós vamos nos espantarmos quando chegarmos numa colônia. Em 1980, a dona Igorina, ela informava que nosso lar tinha 1 milhão de habitantes. Nós vamos ficar espantados. Nós vamos ficar espantados. Porque a gente pensa que colônia é uma vilinha. Não é isso não. Não é isso não. A arquitetura é maravilhosa. O ambiente é maravilhoso. As plantas, nós conviveremos com animais. O transporte existe. Ele chama-se aeróbus. Ele tem uma velocidade incrível para a cada 3 quilômetros. Atende às necessidades de todos. Ah, mas não tem um tal de volitação que eu posso voar? Pode. Mas isso é quando eu estiver em condições, é quando eu adquirir essas condições. Nós vamos conversar. Ah, mas e a telepatia? Outros lugares, outros ambientes. E ainda que na colônia que nós estejamos, ou para lá formos, existe aqueles que conversam telepaticamente, eles respeitam a nossa condição de que ainda não adquirimos isso. Então, nós teremos alimentação, teremos um lar, teremos emprego, teremos trabalho, lá existem hospitais, lá existe uma organização. Uma organização. Nós temos que pensar que estarão lá quem? Espíritos que merecem estar. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Nós precisamos estar numa boa condição para estarmos num ambiente daquele. Então nós poderemos ter lazer, nós vamos ter nos domingos, nós temos teatro, nós temos concerto musical, nós temos esporte, tem jogo de bola, jogo de vôlei, tem jogos, mas sem aquela disputa, aquela coisa, é uma coisa leve, suave, né? É isso que nós vamos encontrar nas colônias aonde nós merecemos estar. Então, se nós confiarmos, e quem não acreditar em mim, pegue os livros do André Luiz, por favor, pegue os livros do André Luiz, leem, se atualizem, é isso que nós vamos encontrar do outro lado, se nós merecermos. Então, existe a possibilidade de nós mudarmos o rumo das nossas vidas? Existe. Vamos confiar. Vamos mudar um pouco o jeito da gente pensar. Vamos mudar o jeito da gente caminhar. Vamos avaliar melhor as nossas atitudes. Lá não existe individualismo, lá existe o coletivismo. Que nós todos possamos mudar o rumo das nossas vidas, que nós possamos ler mais, estudar mais, orar mais, rogar o amparo do nosso Pai, para que a gente possa estar merecendo, num momento tão difícil das nossas vidas, que é a passagem para o outro lado, a gente estar em mãos amigas, em mãos dos nossos familiares. Que
todos tenham muita paz. Nós agradecemos o nosso irmão, a sua palestra, e vamos então nos preparando para o passe da noite. Vamos elevar o nosso pensamento, visualizando a figura meiga de Jesus. Vamos visualizar Jesus na beira da praia. Vamos nos ver nessa praia. Nós sentimos a brisa da noite, o cheiro gostoso do mar. E ao nosso encontro vem Jesus com seus braços abertos. Nós corremos para Ele e o abraçamos. Encostamos a nossa cabeça em seu tórax. E contamos para Ele aquela angústia, aquele problema, aquela ansiedade. Fazemos aquele pedido para que Ele possa nos auxiliar. Senhor, nos abençoe nesse momento, nos fortaleça. E sabemos, Senhor, que se não recebermos aquilo que pedirmos, é porque não chegou a hora. Ou porque aquilo não é o melhor para nós. E nós então nos enchemos de confiança e de fé. Porque sabemos que tudo está certo. E que a bondade de Deus envolve a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.